Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para mais um episódio da nossa 30ª temporada do programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. O tema dessa temporada é a casa como laboratório da existência. E estamos no episódio 5, Amparo. Cuidado, você já sabe, é ela, nossa queridíssima filósofa e psicanalista, Fernanda Carlos Borges, mestre em ciência da motricidade humana, doutora em comunicação e semiótica, pós-doutora em artes e antropologia, autora e coautora de diversos livros, entre eles A Filosofia do Jeito, sobre um modo brasileiro de pensar com o corpo, e Resistência Bicuíra, publicado em 2025, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. E, para quem não sabe, Jandira Fegali lutou por essa lei importante para preservar a cultura do nosso país. Muito bem, chega de falar, vou trazer a nossa querida. Aqui está ela, Fernanda Carlos Borges. Oi, boa noite, querido pessoal do Paz e Bem, do canal da Nina Veiga, do canal meu, Filosofia em Movimento. Oi para todo mundo. Muito bem, querida. Vamos fazer daquele jeitinho que a gente tem feito? Eu leio e você vai junto? Então, bora lá. Amparo. Dessa vez, começo por fora, com uma notícia e um agradecimento, ambos relacionados ao amparo e ligados ao universo católico. A campanha da Fraternidade 2026 e o Padre Júlio. A notícia é conhecida. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Moradia. E é um religioso lema: Ele veio morar entre nós. Ele, com maiúsculas, significando a entidade teológica. A campanha aborda a moradia como um direito fundamental e condição essencial para a dignidade humana. Traz reflexões, a busca da moradia digna, com novas formas de viver a economia, marcadas pela solidariedade e justiça social. Essa foi a notícia. Agora, o agradecimento. Na introdução a esse episódio, Amparo, da série A Casa como Laboratório da Existência, agradeço ao Padre Júlio Lancelotti. Muito obrigada. O fato de existir um Padre Júlio num tempo como o nosso é muito importante. Sua atuação amplia nossa capacidade de acreditar no mundo e dá concretude à noção de amparo. O histórico trabalho social e de acolhimento à população em situação de rua do Padre Júlio é um símbolo de amparo. Dada a notícia e feito o agradecimento, deixo de falar de amparo como ação social coletiva e começo a abordá-lo pelo âmbito do ser, o âmbito ontológico, onde o amparo é constituinte da subjetividade, do tornar-se. Neste aspecto, o signo é a casa como amparo, aquele lugar no mundo onde o ser se ampara para poder existir. A palavra amparo, em sua etimologia, pode significar munir-se do que é necessário. Eis
o ponto. O amparo é necessário e a casa, sua constituição. No entanto, a consolidação da casa que ampara é uma pedra de Sísifo. O esforço é na manutenção. Lavar, abraçar, cozinhar, consolar, varrer, agradar, limpar, animar, esfregar, servir, empanar, amparar, vestir, tranquilizar, alimentar. Gestos comuns na cartografia da casa que ampara. Encerro com uma citação que aponta para uma necessidade. Acreditar no mundo é o que mais nos falta, diz Deleuze. Acreditar importa. O amparo da casa importa. Nos importamos. Por isso, é preciso amar a terra, a casa, os gestos e as gentes. Ufa! Muito lindo esse texto, muito inspirador, Nina. Ai, que Eu bom acho que bonito esse final da citação de Deleuze que você fala assim, é preciso acreditar na vida, né? Acreditar no mundo, porque assim tá mais fácil acreditar no outro mundo. Então, acreditar no mundo é o que mais nos falta, é o que mais nos falta. E quando o Padre Júlio faz esse trabalho, quer dizer, ele é um religioso que acredita no outro mundo, mas que tem um compromisso de fé com este mundo também, né? De acreditar na possibilidade de realmente de um mundo sem tanto sofrimento, assim, que pode ser evitado, né? Por políticas, por uma nova economia, uma nova ética e tal, né? Então é muito bom esse fim, eu gosto muito. Num texto que começou com um religioso, né? Porque eu acho que nessa dimensão do religioso, que eu estou abusando um pouco dela, porque você está aqui, claro. E aí eu fico confortável, né, em chegar perto desse religioso, assim, sem luvas, né? Com os dedinhos, pelo menos com os dedinhos de fora. E aí esse religioso, ele é muito difícil da gente falar dele do âmbito assim da minha perspectiva. Porque quando a gente escuta a palavra religioso, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já imagina a sua religião é a religião do outro, né? Todos os ateus e agnósticos já ficam assim, epa, lá vem bomba. Então, é gostoso quando a gente tem a liberdade de falar desse aspecto religioso, né, de exaltar os valores positivos dessa religiosidade, num ambiente seguro, como eu me sinto quando estou com você. E, claro, aqui no canal Paz e Bem, não é? Recentemente, porque até pouco tempo atrás ninguém se sentiria confortável comigo nesse assunto. Eu acho que a idade, sabe, a idade, a vida, a experiência, e também, assim, com a idade que eu tô com quase 60 anos, e as experiências, vamos falar da vida assim, sobre isso, é que durante muito tempo, quando eu estive muito engajada em uma pesquisa que tinha a ver, assim, com uma fundamentação biológica, antropológica, como a metodologia, a base metodológica é materialista, claro que mas tem que ser mesmo, sabe? Porque isso é a constituição de um tipo de pensamento específico, né? Um tipo de conhecimento específico, que tem uma metodologia e que a base é vamos lidar com a physis e ver o que a physis nos ensina. Ponto. Então, para mim, tá ok, mas eu fiquei muito tempo nisso, né? E o cérebro e tal, essa coisa. E a questão religiosa, para mim, sempre foi muito assim interessante do ponto de vista antropológico, mas eu achava, mas assim, totalmente desinteressante do ponto de vista das religiões propriamente dito, ou da fé propriamente dito, ou da conexão com o invisível propriamente dito. Isso de um certo lado, mas eu era um pouco esquizofrênica nisso, porque eu também tinha umas coisas, sabe? Eu tinha umas coisas muito assim transcendentais, vamos dizer assim, umas experiências que a metodologia que eu sempre fiz não explicava, ou não resolvia, ou não dava conta de explicar, né?
E, enfim, então aí agora eu tô achando assim, não, tem mesmo invisível, sabe? Tem mesmo, eu não sei como é que ele é, então eu não gosto muito de aderir aos imaginários diversos sobre o que é esse invisível. Mas, como eu tenho uma formação católica, e o catolicismo é um universo imenso, então eu me identifico como católica porque tem um rito, tem uma prática, tem uma diversidade filosófica, tem brigas internas, tem uma história imensa. Então é nesse lugar assim mais humilde, inclusive, né? É isso. Então agora eu gosto de conversar da religião do ponto de vista assim do pressuposto da fé no invisível, sabe? Sim. E eu gosto de me concentrar no gesto. Uhum. Porque o gesto, por exemplo, o gesto do Padre Júlio, o Sim. gesto até mesmo da instituição, ao compor uma campanha da fraternidade que vai olhar para uma coisa importante. O gesto de uma encíclica papal. Isso tudo são gestos, são Sim. símbolos, são movimentos que pode ter mil coisas atravessando, até muito negativas, tirando o Padre Júlio, vai. Mas não é? Mas que elas dão visibilidade. E eu acho que dar visibilidade é uma coisa importante. Num mundo que está dando visibilidade a questões que estão nos empobrecendo como seres, não é? Eu nem entro na questão se existe, se não existe, eu nem chego até aí, sabe? Eu acho que os negócios que a gente vê dá certo. Se tem uma conexão, um fio, um outro mundo, isso para mim é de menor importância. Né? Quando você faz o gesto, aquele gesto, para mim, ele é suficiente para me aquecer. Quando eu vejo o gesto do outro em ação, mesmo no mundo, concreta, isso me aquece. Então, assim, digamos que eu tenho uma aproximação religiosa, não muito religiosa, com a religião não muito religiosa, não é? Eu gosto, eu acho bonito essa atitude, essa predisposição, acho bonito. Mas, Nina, falando, vamos aproveitar e fazer o gancho com a questão do amparo, né? Tu colocou ali no teu texto a etimologia de amparo, né? E o amparo tem a ver com o que o amparo pressupõe etimologicamente? Tem alguém vulnerável e alguém que protege alguém vulnerável. Então, ele implica na vulnerabilidade e na proteção. Então, implica a condição de vulnerabilidade e amparar é proteger esse que está vulnerável. A religião, um aspecto bom da religião, sem esquecer todos os horrorosos de todas elas, tem essa coisa do amparo mesmo diante da a consciência da morte é algo muito forte, né, para a humanidade, né? Então, assim, o medo e bom, enfim, eu me sinto assim falando o beabá, mas a finitude, tudo isso, então a religião dá um amparo e a gente tem muita incerteza com relação ao futuro mesmo, morto ou vivo, né? E a religião, de alguma forma, também ela ampara, né? Ela se coloca ali na tua frente para proteger ou para justificar a vulnerabilidade ou para dar um sentido, criar um sentido, uma explicação para a vulnerabilidade, né? Esse é um aspecto bom, tá, gente? Eu sei todos os horríveis. Nós somos boas, mas não somos bobas, não é? E isso é interessante porque a gente já tem falado, tu sabe, né, que a gente estudou junto a coisa do jeitinho brasileiro. Lembra que na tese, né, quando eu pesquisava o jeitinho brasileiro, a gente chegou, eu cheguei, aquela outra lá, antropóloga que estudou o jeitinho, que esqueci o nome dela agora, também chegou nessa conclusão, de que o jeitinho só é possível quando se reconhece a vulnerabilidade da condição humana. Então, a força da burocracia, a força da estrutura, a força da norma, ela tem que dar uma cedida para poder resolver a vulnerabilidade. Choveu, não cheguei a tempo, fiquei doente, não pude fazer. Sabe essa coisa do vulnerável do corpo, dos corpos, da vida?
E então, amparo, então o jeitinho é uma forma de amparo, né? E essas conexões que a gente faz por uma ética da vulnerabilidade. Então, isso eu queria assim, reforçar essa coisa do amparo, né? Como que ele está conectado a uma ética da vulnerabilidade, que não pressupõe assim, então a casa. Vamos lá, a casa. Então, a casa, ela deixa de ser, como a gente está vendo lá com a Silvia Federici, né? Uma fábrica de força de trabalho perfeita, né? Ela passa a ser um lugar onde tu pode experimentar a tua vulnerabilidade, tu pode relaxar, tu poderia ser assim a casa, né? Esse ambiente onde tu pode entrar em contato com a tua condição humana, que é uma condição meio louca, imperfeita, insegura por sua própria natureza, né? Eu gosto disso porque tira essa ideia da casa como a família como uma fabricadora de perfeições. Bem, eu já falei várias vezes que eu descolo um pouco a questão da família da casa. Então, mas quando você estava falando, eu lembrei de uma outra acepção etimológica do amparo, que tem a ver com isso que você trouxe, em dois aspectos. No aspecto da religião. Por quê? Porque eu não lembro agora exatamente como que é, mas esse outro aspecto do amparo tem a ver com colocar um amparo, sabe? Você coloca uma coisa na frente antes de vulnerável, para evitar que a coisa ruim chegue. Então, você coloca um amparo ali, até na culinária, a gente tem um amparo, assim, né? Um lugar onde você coloca uma guarnição. Então, tem esse aspecto de guarnição, esse aspecto de você colocar uma frente protetora. E a religião, num certo aspecto dela, de todas elas, claro, ela faz esse aspecto de amparo de modo lato sensu, não é? Você cria uma dinâmica de acesse, de crenças, não importa, mas você faz também um amparo. Quer falar? Não, eu ia dizer todos os amuletos, todas as rezas, todos os sinais, as águas bentas, tudo aquilo que te ampara, quer dizer, pressupõe que tu tem Aquela uma coisinha. vulnerabilidade e aquilo se põe na tua frente e te ampara. Isso. Eu penso no sinal, do poder do sinal da cruz, por exemplo, para quem é cristão. Pá, 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 pá. Se põe na frente e protege. As miçanguinhas, não é? Que quase todos os credos possuem, aquelas marquinhas de cinza na testa que alguns credos têm. O hindu, Enfim, né? Eu acho que é o hinduísta. mas até mesmo o católico faz isso num determinado momento, no domingo de Ramos, no domingo que tem cinzas, acho que é Ramos. As miçangas da Não, quarta-feira de Umbanda, do cinzas. Candomblé. Aquela que sabe todo o calendário litúrgico de cor. Quarta-feira de cinzas é que faz a cinzazinha na testa. É mais né? católica que eu, já te falei isso. Mas eu acho que essa noção de amparo também, a casa também ela é esse amparo. Sim. A casa também, ela pode acolher a vulnerabilidade, mas, por outro lado, ela também é aquele papelão que o morador de rua coloca para evitar que o vento fure o cobertor dele, que ele está enrolado. Então, a casa também é esse amparo no sentido assim de evitar que o fora atravesse. Mas eu estava pensando muito, estava estudando para um grupo de estudos que a gente tem no ativismo delicado, e eu estava vendo a questão do mundo. A casa está no mundo, a gente nunca pode esquecer essa dimensão. E como ela está no mundo, mas ao se constituir como um amparo, o mundo, as forças do fora, que normalmente vêm com massificação, vêm com várias coisas que podem
submeter o ser. Ela serve como um amparo. Então, eu acho que aí tem, tanto nesse amparo, que é um acolher de quem já está frágil, quanto para preventivo, esse amparo preventivo também. Não, porque o preventivo pressupõe a fragilidade, né? Pressupõe a vulnerabilidade. A pressuposição da condição vulnerável, né? Uma assimetria de forças entre o si e o mundo. Exato. Porque há uma assimetria de forças. Sim. Seja negocia com não, tira as leis trabalhistas e negocia com o patrão teu salário e os teus benefícios. Eu já estava pensando no tigre, no leão. Há uma assimetria, não é? Não é o que dizem os liberais? Não precisa ter leis trabalhistas, tu negocia os teus direitos e o teu salário. Mas também, assim, nem preciso ir para o social para pensar uma chuva forte, um vento frio, como hoje está aqui em casa. Se eu coloco o pé no chão, meu pé está para cima. Se eu coloco o pé no chão, eu sinto um frio passando, assim. Tudo isso são condições assimétricas entre o si, porque nós, como seres, somos muito frágeis. Porque a gente não tem casco, a gente não tem casca, a gente não tem couro, a gente não tem pelo, a gente não tem nenhuma condição autolimpante, que nem minha gata. A minha gata às vezes está suja, daqui a pouco ela já está limpa. A gente não tem nenhuma dessas coisas gostosas. Autolimpante, né? Adorei. Ela é autolimpante. A gente não tem. Então, nós somos uma coisa que as forças do fora, sejam elas sociais, políticas, ambientais, climáticas, elas nos invadem. Por isso que a gente não pode, por mais que a gente queira se libertar da casa numa certa noção, a gente nunca vai poder, porque mesmo que seja esse paninho me enrolando, não é? Eu preciso dessa casa para sobreviver. Tão bom casa. Ô, Nina, e aí eu também vi a diferença entre amparo e apoio. O apoio tem a ver com base, com dar condições de continuar em pé. Então, são gestos muito, muito diferentes, são atitudes diferentes, a de quem apoia e a de quem ampara. O amparo é isso que tu falou, cria uma proteção a mais por uma vulnerabilidade possível, uma condição, né? E o apoio é dar condições para aquele corpo, ele tem a ver com sustentação, com base. Então, ele tem a ver com ajudar aquela pessoa a se manter em pé. São momentos diferentes da relação. São gestos diferenciados. Gestos diferentes. E um parece ser mais objetivo, mais pontual, e o outro parece que se estende um pouco mais no tempo. Não sei, tenho essa impressão. Porque o apoio é como você torceu o pé, aí alguém te apoia. Aí tu te mantém em pé. Isso, você fica ali, não é? Mas ele pode te amparar também, né? Mas tem uma distinção entre os amparo é assim, a pessoa quebrou o pé e está vindo... amparo, a pessoa quebrou o pé e então tu vai então tu, sei lá, tu te coloca na frente da pessoa quando vem uma bola na direção dela e tu não deixa que aquela bola atinja ela. Isso é o amparo. Aí isso passou, tu pega a pessoa, ajuda a atravessar a rua. Isso é o apoio. É o apoio. Legal, muito bom. São gestos diferentes. Como seria o apoio e o amparo no âmbito da casa, não é? Talvez o amparo seja a casa como lugar mais próximo do refúgio, do evitar as forças do fora. E o apoio seja como você reabastecer e ir. Reabastecer
ir, é o seu lugar de apoio. Não, venho aqui, minha estação de nutrição e para eu continuar no jogo, não é? Deixa eu dar um exemplo, vamos ver se tem a ver. Não sei se tem a ver, que me passou pela cabeça neste exato momento. Eu não sei se tem a ver. Eu tive uma mãe ateia, né? Ela é ateia até hoje. Mas eu tinha uma madrinha amiga dela, uma madrinha de batismo, de crisma, que não era ateia, mas também não era religiosíssima nem nada, mas ela sempre dizia assim: vai com Deus. Em qualquer situação, sabe? Ela já falava: vai com Deus, que Deus te proteja. Ela tinha essa fala, e eu achava isso a coisa mais linda. Eu me sentia apoiada. Porque aquela palavra, vai com Deus, que Deus te proteja, me ajudava a ficar em pé e a encarar a vida. Ai, que lindo! Faz sentido isso? Faz Faz diferença? muito sentido, e filosoficamente também, porque Bell Hooks fala dos anjos exatamente nesse sentido. Ela fala que acreditar em anjos nos salva, num sentido assim, de eu me sentir amparada, não é? Eu me sinto amparada. E eu lembro o impacto que foi, porque eu sou paulistana, morei fora, morei no sul, né? Pronto. E nunca tinha tido um contato direto com mineiros. E a família do meu marido é de mineiros. E aí, ao conhecer a família, uma vez a minha sogra, já falecida recentemente, falou assim, com os anjos. Tipo assim, mineirinho, que em vez de vá com Deus, fala vá com os anjos, ela já abreviava e fala assim, com os anjos. Quando eu escutei aquilo, eu nunca tinha escutado, aquilo me comoveu tanto que eu sinto essa comoção até hoje. É lindo, não é? Eu entendo muito. Isso, aí, em algumas situações, essa é um apoio, porque te ajuda a ficar em pé e seguir adiante, né? Te dá uma sustentação, e às vezes é amparo quando esta imagem, né? Se Essa prolonga. ideia se te cria uma fortaleza na tua frente. Você carrega ela no tempo. É. Agora eu vou viajar, derivar só um tiquinho, assim, em homenagem à minha sogra. E a primeira vez, olha só, a primeira vez que eu escutei alguém falar alegria, oh, que alegria do encontro, foi com ela. Quando ela falou aquela palavra, que eu nunca tinha visto alguém falar, nossa, que alegria! Não, e aqui em Minas fala muito isso, né? Que você chega assim, nossa, que alegria te ver! E ela falava de um jeitinho, e aquilo grudou em mim, que eu carrego até hoje. Gente, eu não consigo abrir essa câmera sem falar isso, comunicar com alguém sem falar isso, porque aquilo me atravessou, sabe? Me curou de uma vulnerabilidade, digamos assim, cosmopolita que eu tinha, que não era muito afetiva nas palavras, né? Eu era mais objetiva, mais paulistana, digamos assim. É lindo, não é a linguagem também, né? As imagens que a linguagem traz. Não, o poder da linguagem. O É poder da demais. linguagem. A linguagem é mágica, simples É assim. muito, A natureza muito dela é bem. a magia, né? E aí, outra coisa que eu acho que também valeria assim, dizer antes de a gente encerrar o vídeo, que é a questão assim o amparo na relação com o autossuficiente e autônomo, né? Eu acho isso. E como o aparelho de subjetivação capitalista que nós estamos todos inseridos nele valoriza a autossuficiência e despreza o amparo. Exato. Tanto que é o próprio Padre Júlio impedido de estar aqui entre nós, no nosso vídeo. Não é? Sim. É isso. Essa coisa, então, dê conta por si mesmo, dê conta por si mesmo, né?
Parece que a Proibido gente dar precisa... esmolas. Oi? Proibido dar esmolas. Sim. E tem que realmente repensar esses valores, né? E tomar cuidado quando a gente fala assim, sobre autonomia. É claro que é bom a autonomia, a independência. E quando a gente cria filhos ainda, né? Que a gente está falando de casa, então tem a educação dos filhos, tem os filhos, a referência que a casa é para os filhos, né? E tudo. É claro que a gente quer que o filho tenha autonomia, seja independente, consiga lidar com o mundo, tenha forças e elementos e recursos para lidar com o mundo, né? No entanto, a gente não pode esquecer jamais que esta mesma autonomia, força e independência dependem da sensação, do sentimento de ter amparo, de ter apoio, de ter uma rede colaborativa, de estar junto, né? Exatamente. Quanto mais amparada aquele ser se sente, mais ela tem força, né? E apoio para estar no mundo, para o enfrentamento necessário em todos os níveis. É isso Não aí. é? Aí, Nina, deixa eu ver se tem mais. Aí eu pensei em algumas, já que tu começou com o Lancelot, né? Da Ivone Gebara, né? Ah, Que ela tem uma ética que leva em conta isso, né? O amparo, a pressuposição da vulnerabilidade da condição humana, não é para fazer super pessoas, a ideia não é indivíduos poderosos, mas comunidades que se fortalecem, que se cuidam. Não é isso? é a força do ecofeminismo. Força do ecofeminismo dentro do espírito cristão, né? Já que a gente está falando Uhum. Começamos com Júlio Lancelotti, né? Então, acho que é isso. E também da Lélia Gonzalez, a nossa filósofa, cientista social, né, negra, que inspirou aquela filósofa importante norte-americana que escreveu Mulher, Raça e Classe, que agora me deu branco no nome dela, que é a Angela Davis. Angela Davis. Então, ela é brasileira, inspiradora da Angela Davis. Que no pensamento dela, eu não sou nenhuma especialista nela, muito pelo contrário, tá? Eu também só fui daquelas ignorantes que sabia da Angela Davis e não sabia da Lélia Gonzalez. Antes da Angela Davis falar da Lélia Gonzalez, né? E aí ela fala justamente sobre esses laços de solidariedade que a mulher negra criou no ambiente da casa, né? Para poder suportar aquilo que estava falando, a violência do mundo. É isso. Então, isso, e eu acabei de falar da coisa do jeitinho brasileiro também, que é uma ética da vulnerabilidade. Então, parece que é uma coisa que está entre nós, né? Quis reforçar o Brasil, né? Então, o Júlio Lancelotti, a Lélia Gonzalez, o jeitinho brasileiro, a Ivone Gebara e outros tantos, o Leonardo Boff, e outros tantos que vão dar conta dessa ética do amparo que fortalece, né? Que apoia. Que apoia, exato. Que ajuda a ficar em pé. Que apoia, nos ajuda a ficar em pé. E permite o tempo da horizontal, como a gente disse no programa passado, não é? No episódio passado, que também para estar na horizontal é necessário o amparo. Então, muito bem. Vou colocar, então, nossa bibliografia. Então, hoje, eu já trouxe alguns trabalhos acadêmicos, tá bem? Olha só. Christian Pierre Casper, Habitar a Rua. Importante trabalho, uma tese de doutorado em ciências sociais, junto com o nosso cientista da individuação, que é o Laimarte Garcia dos Santos, que trabalha com Simondon. Depois, Foucault e Heidegger, eu estava com ele hoje à tarde, a ética e as formas históricas do habitar e do não habitar. É um artigo do Luiz Cláudio Figueiredo. E Paralaxe da Casa, o lugar do ser e o ser do lugar. Interessante também
John Nathanael, importante artigo também interessante, vão estar todos eles no nosso site, tá bem? Para quem gosta de tirar o print, está aí. Então tá bom, não, tá ótimo, muito lindo. Eu gostei muito, sabe, de dar uma olhada nessa questão do amparo. E aí o que eu muito assim, putz, isso aí é uma conversa muito boa. E é legal, porque se a gente continuar na vibe de católica, ainda a gente vai chegar na hospitalidade, na Convivialidade. Convivialidade, que são temas muito caros ao imaginário e ao estudo católico, não é? Sim, sim. Agradeço demais. Passo para você, se tiver alguma última palavra. Não, é isso. Muito obrigada. Até semana que vem, né? Teremos o último episódio. Terminaremos com alegria. Por isso que eu digo, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.